Pronto. Então, começamos a nossa segunda parte, porque aparentemente 2 horas foi pouco para falar de geometria analítica. Sempre é, né? Então tá, vamos voltar onde paramos. Tá. O que eu estava explicando no final da outra gravação, é que esse termo linear aqui de y, o máximo que ele vai fazer vai ser uma translação da nossa cônica. Então, basicamente, o máximo que ele pode fazer é pegar a nossa cônica e arrastar para o lado. Na verdade, arrastar para cima ou para baixo, tudo bem? Não para o lado, porque a gente está mexendo y. Então, basicamente, o que ele vai fazer é arrastar para cima ou para baixo, mas ele não está mudando a cônica, ele só está deslocando ela. Então, esse cara aqui não interessa muito. O que vai interessar vai ser só essa porção aqui, desse que está acompanhando o y ao quadrado, né? Isso. É a única coisa que vai importar para a gente. E aqui, vocês me corrigiram muito bem no finalzinho que eu tinha falado que gama é c sobre b. Então, gama ao quadrado é c ao quadrado sobre b ao quadrado. E o que a gente vai fazer, então? 3b ao quadrado vai ser menor do que c ao quadrado. E aqui a gente vai usar a seguinte malandragem. 3b ao quadrado eu tenho certeza que é menor ou igual a b ao quadrado. Vamos supor que b seja diferente de zero, tudo bem? Se b for diferente de zero, então a gente pode assumir que 3b vai ser estritamente menor do que 4b. E por que a gente está fazendo isso? Porque eu posso falar que c vai ser igual a 4b. Felipe, por que você está falando que 4b ao quadrado é igual a c ao quadrado? Tem como a gente tirar isso de algum lugar? Não tem como. Por quê? Teoricamente, essa desigualdade aqui, ela vai dar todos os casos em que a gente tem a intersecção de um plano com o cone e vai dar uma hipérbole. Só que a gente tem infinitas hipérboles. E o que ele está pedindo é, determina um vetor unitário de modo que essa intersecção seja uma hipérbole. Ou seja, escolhe qualquer uma dessas infinitas hipérboles que ele vai gerar, escolhe uma. E dessa que você escolher uma, você me fala qual que vai ser esse vetor V de modo que gera essa hipérbole. Tudo bem? Então, o que a gente está fazendo aqui é simplesmente pegando um caso específico dessa desigualdade. A desigualdade é a seguinte, 3b ao quadrado é menor do que c ao quadrado. Então, vamos tomar c ao quadrado igual a 4b ao quadrado, porque eu sei que essa vai bater na desigualdade. Isso daqui está correto? Está correto se você quiser encontrar uma hipérbole. Se você quiser encontrar todas, aí você vai ter que lidar com a desigualdade. Mas como a gente só quer encontrar uma, a gente pode tomar 4b ao quadrado igual a c ao quadrado. Felipe, eu poderia tomar 5b ao quadrado igual a c ao quadrado? Poderia. Eu poderia tomar 6? Poderia. 7? Poderia. Vocês já entenderam. Então, aqui eu estou tomando 4b ao quadrado simplesmente porque eu quis. De onde você tirou? Tá. Você respondeu agora. 4b ao quadrado foi um valor aleatório que você escolheu. Isso. E ele não é um valor tão aleatório, porque quando eu extrair a raiz dos dois lados, nota, a raiz do 4 vai ficar 2. Então, eu escolhi 4 porque é maior do que 3, mas muito mais importante, porque é um quadrado perfeito. Então, se eu quisesse, eu também poderia escolher 9. Vocês vão ver que vai dar também uma hipérbole. Só vai dar outra hipérbole. Tudo bem? Esse 4b aqui ao quadrado foi só para, tipo, tá, já que a gente precisa encontrar só uma hipérbole, vamos tomar esse valor que vai ser fácil para a gente trabalhar. E se a gente tomar 4b ao quadrado igual a c ao quadrado, a gente pode tirar a raiz dos dois lados e a gente vai chegar que c igual a mais ou menos 2b. Que maravilha! Chegamos que c igual a mais ou menos 2b. Então, de novo, que a gente vai seguir, ó. Lembra aqui que a gente chegou que c era igual a mais ou menos raiz de 3b? A gente chegou na mesma coisa, só que agora com 2. E a gente vai seguir aqui os mesmos passos. Então, ó, v vai ser 0, b, mais ou menos b. Tudo bem? Mais ou menos 2b. Desculpa, 2b. E agora o que a gente precisa fazer é, tá, qual é o valor de b de modo que o complemento desse vetor seja 1? O valor disso vai ficar b ao quadrado, provavelmente vai ser raiz de b igual a 1 sobre raiz de 5. Porque vai ficar 4 mais 1, Então, o b vai ser esse valor aqui, que é um pouquinho feio. E aí, quando a gente normalizar isso, a gente vai ter o seguinte, que v, ele pode ser simplesmente 0, 1 sobre raiz de, não sei o que parece, 5, mais ou menos 2 sobre 5. Bem, e esse é o vetor, esse é o valor de v. Um dos
infinitos valores possíveis, de modo que dê uma hipérbole, tudo bem? Nota que, de novo, que a gente tem dois valores, mais ou menos, porque o valor de mais ele vai fazer hipérbole de um lado, e o valor de menos vai fazer hipérbole do outro lado. Vocês vão ver aqui, ó. Cadê? Aqui. Felipe, Oi. Pode falar. mas como eu tenho alfa, aí ia cair em algo parecido com a parábola que eu achei antes. Aí como que eu ia fazer? Ou então eu podia multiplicar o alfa por algum número? Não, então. De novo, o que eu estou fazendo aqui é uma simplificação do problema que vocês têm que resolver. Porque o que eu estou fazendo aqui é mais para dar ideia. Esses pormenores de apareceu, de fato, aqui, eu espero que apareça alguma dependência com alfa aqui. Então, nessas componentes de V, provavelmente vai aparecer alguma dependência com alfa. Só que o que vocês precisam fazer é dar um jeito de normalizar esse vetor. E como que vocês normalizam? Pega o vetor, calcula a normal dele e divide. Então, ó, aqui a gente vai recair naquele mesmo caso onde, aqui, na hora que a gente vai calcular a parábola, eu fiz isso anteriormente, né? Tá, e se fosse um vetor, sei lá, alfa, era alfa, B, alfa e zero. Então, eu estava normalizando esse vetor aqui, ó. Eu estava normalizando esse vetor aqui, ó. Alfa, B alfa e zero. Tudo bem? Então, como que a gente normaliza esse vetor? Então, a gente vai escolher... O alfa aqui, entendam ele como se fosse um parâmetro. É um número que vocês só não conhecem. Mas ele não está variando, ele está fixo. O que a gente pode variar é esse Bzinho aqui. Então, vamos escolher um B de modo que o comprimento desse cara aqui seja 1. Então, é isso que vocês vão fazer. Esse B que vocês escolherem, ele vai depender do alfa. Então, vocês vão escrever aqui o comprimento desse vetor, vai ficar... se eu não me engano, era 1 sobre alfa ao quadrado menos 1, alguma coisa do tipo. O valor de B, raiz disso, né? Mas, assim, tem gravado, tem no finalzinho da outra aula, deve ter, da outra monitoria. Então, aqui o que vocês vão fazer é encontrar um valor de B, de modo que o comprimento desse cara seja 1. E esse valor de B vai estar em função de alfa, provavelmente. E depois que vocês encontrarem esse valor de B, basta substituir o B que vocês encontraram. Tudo bem? Então, na lista, provavelmente, esse segundo caso aqui, vocês também vão encontrar alguma coisa onde aqui vai aparecer um alfa em algum lugar. Ou alfa ao quadrado, alfa ao cubo, tanto. Mano, eu tô com muita dificuldade de fazer com alfa. Tipo, não tá indo. Tá bom. Então, ó, a gente pode voltar... Basicamente, você entendeu a ideia? Porque depois que a gente encontra o vetor, normalizar ele é tipo, é o de menos. Mas depois, o mais importante é que vocês entendam a ideia. Depois a gente volta e faz com alfa. Tudo bem? Pode ser? O número ficou perfeitinho, faz todo sentido. Você achou uma relação que tem aquele y ao quadrado, né? Você sabe se ele for igual a zero, a gente vai ter uma parábola. Se ele for menor do que zero, a gente vai ter outra coisa. E aí vai assim. Só que aí quando a gente vai achar um alfa dependendo do C e do B, aí que o bagulho complica. Porque tá alfa ao quadrado. Ixi, aí depois para tornar ele um vetor unitário, piorou. É porque o que acontece? A gente sumiu com um C em algum momento. Ó, o que a gente fez aqui foi, essa relação de 3 menos gama ao quadrado menor do que zero, ela serve exatamente para a gente poder chegar em alguma relação, tipo C igual a mais ou menos 2B, por exemplo. Tudo bem? Com isso, olha só, se a gente substituir, ao invés da gente escrever com C, B e alfa, a gente vai escrever com alfa e B, ou alfa e C. Mas a gente vai sumir com B ou C. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer é, essa relação daqui, da gente saber se isso vai ser uma parábola, uma hipérbole, uma elipse, ela serve, na verdade, para a gente sumir com ou B ou C, por meio dessa relaçãozinha aqui. Porque o gama, na verdade, é só uma maneira chique da gente falar C sobre B. Tudo bem? A gente só escreveu isso para evitar ficar escrevendo C sobre B toda hora. Então, a fundo, quando eu digo 3 menos gama ao quadrado menor do que zero, o que eu estou querendo dizer é que esse gama ao quadrado ele tem que ser maior do que 3. Ou seja, a gente poderia tomar gama ao quadrado igual a 4, por exemplo. E o gama podendo ser mais ou menos 2. Tudo bem? Então, gama sendo mais ou menos 2 é exatamente isso daqui.
Está representado aqui. Tudo bem? A Basicamente, ideia conseguiu entrar na cabeça. O problema vai ser fazer com esse alfa, se você Aham. depois conseguir Depois a ajudar a gente gente. pode fazer um outro exemplo, tudo bem? Fechou, Mas, ó, valeu. vamos primeiro tentar passar as ideias aqui, para não ficar mais extenso do que já está. Então, tá. A gente já viu que esse vetor aqui, então, não é para apagar. Esse vetor aí vai ser um vetor que, quando a gente escolhe ele, para esse caso particular, a gente tem uma hipérbole. Então, ó, vamos ver aqui. Se a gente tem... A hipérbole vai ser... Vou apagar isso daqui. A hipérbole vai ser esse cara daqui. Ó, nota o seguinte, se a gente tem um sinal aqui, a gente vai estar pegando ó, essa hipérbole com essa parte esquerda do ramo superior e a parte direita do ramo inferior. E se a gente pega o outro sinal lá, a gente vai estar pegando ó, a outra hipérbole. A gente vai estar pegando o ramo direito da parte superior e o ramo esquerdo da parte inferior. E nota, na verdade, que eu estou fazendo... Não é bem uma hipérbole isso aqui, não. Isso aqui são o par de retas, né? É o par de retas, isso aqui? Não, isso aqui é a hipérbole mesmo. Ó, dá para ver que isso aqui vai ser a hipérbole mesmo, né? Então, ó, isso vai ser de fato a hipérbole. Ou seja, existe esse mais ou menos, porque isso está indicando que você só inverter o sinal do B, na verdade, você só inverter o sinal do C, significa que você continua pegando uma hipérbole. A diferença é só que você vai estar pegando hipérbole um pouquinho diferente, um pouquinho pro lado dela. Tudo bem? E aí agora, o que a gente vai fazer é o terceiro caso, que é quando que isso vai ser uma elipse? Isso vai ser uma elipse quando o x ao quadrado e o y ao quadrado tiverem o mesmo sinal. Isso vai ser quando o meu 3 menos gama ao quadrado for exatamente não. Quando esse 3 menos gama ao quadrado for positivo. Então, isso aqui a gente já viu que vai ser uma hipérbole. E a gente tem o seguinte, ó, 3 menos gama ao quadrado, isso aqui tem que ser maior do que zero. Então, nota o seguinte, a gente tem que 3 tem que ser maior do que gama ao quadrado, ou seja, se a gente tomar aqui, por exemplo, o gama igual a 1, ou, por exemplo, o gama igual a 1, isso aqui implica que B igual a C, tudo bem? E gama igual a 1, 1 ao quadrado é menor do que 3, ou seja, isso aqui é só um caso específico. É o parecido que a gente estava fazendo aqui. Se a gente tomar B igual a C, na verdade, B mais ou menos igual a C, tudo bem? Então, porque gama pode ser mais ou menos 1, né? Porque menos 1 também ao quadrado é 1. Ou seja, se B for igual a mais ou menos C, a gente vai ter o gama igual a 1, e isso daqui vai dar, esse 3 menos gama ao quadrado vai dar positivo. Então, a gente vai ter uma elipse. E aí, esse cara, o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente já viu que cadê? Ah, tá. Tá, deixa eu pensar aqui. Eu acho que aqui eu escrevi errado isso aqui, pessoal. Eu acho que o vetor V aqui era 0, menos C e B. Na verdade, vai dar a mesma coisa, só vai inverter as componentes, tudo bem? Então, aqui, ó, eu escrevi errado. Não é B e C, não. Aqui é menos C e B. Ou seja, vamos só escrever isso daqui do jeito que ficaria correto, né? Então, ficaria menos C. Então, tá. Então, isso aqui ficaria mais ou menos raiz de 3B. E aqui que vai vir um B. E, de novo, vai dar a mesma coisa, só vai inverter aqui as componentes, tá? A normalização vai ser a mesma coisa, ser mais ou menos raiz de 3. Aqui também ficou invertido, tá? Mas, assim, essencialmente é a mesma coisa. Eu vou inverter só para a gente ficar com correto. Então, vai ser mais ou menos 2B e B aqui. Esse vetor V aí, ele é o Do normal enunciado. ao plano, não é? É que no enunciado Não. tá ABC. É porque o do...
Vocês têm razão, pessoal. Eu estou confundindo. Na verdade, então, estava correto desde o começo, mas eu estou pensando que é o vetor normal. Não, vocês têm razão. Na verdade, o vetor V é ABC, então não inverte a ordem, não. Tá? Erro meu, pessoal, desculpa. Isso aqui, A, B e C. Agora, tava certo, tá igual aquele meme do... Tava ruim. Aí não tava tão ruim, mas parece que piorou. Tava igual isso. Tava certo, aí eu fui ajeitar e piorei. E deixei ruim o negócio. Então tá, agora tá certo. Então, vetor V vai ser A, B e mais ou menos B. Esse vetor aqui também, na verdade, o A gente já falou que A pode ser zero, só para facilitar as contas, né? A gente já argumentou isso, que A não vai influenciar no vetor normal, então, tipo, você pode escolher qualquer valor de A. Então, vamos escolher A igual a zero, porque é simples. E isso daqui, simplesmente, vamos tomar o B igual a raiz de 2 sobre 2. A igual a raiz de 2 sobre 2, ou simplesmente 1 sobre raiz de 2, já normaliza esse vetor. Tudo bem? Então, esse vetor V vai ser simplesmente 0, 1 sobre raiz de 2 e mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Esses vetores aqui, eles dão uma elipse. Ô, Felipe, Oi. vamos supor que, usando o caso agora, só para ver se faz sentido, se eu chegar em alfa ao quadrado maior que c quadrado sobre b quadrado, eu tenho que alfa ao quadrado vezes b quadrado é maior que c quadrado. Eu posso chamar o c quadrado... Rapidinho, então. Você falou como? Alfa ao quadrado. Só mudar aqui de cor. É que eu substituo 3 por alfa ao quadrado. Aí ficou alfa ao quadrado menos gama ao quadrado maior que zero. Maior do que zero. Aí eu vou ter alfa ao quadrado maior que c quadrado sobre b quadrado. Já transformando o gama em c sobre b. Uhum. Desculpa interromper, Felipe, mas eu não posso só fazer... Eu posso tirar esses quadrados e fazer o alfa maior que c sobre b? Alfa maior do que C sobre B? Pode, essencialmente pode. É porque, tipo, você teria que lembrar... É porque quando a gente está lidando com desigualdade, extrair a raiz eu acho que não é tão simples assim, mas pode. Você pode colocar só um mais ou menos ali na frente, né? Na frente do c sobre b? Na verdade, é porque o que isso aqui quer dizer? Ó, alfa ao quadrado ser maior do que c quadrado sobre b quadrado, isso daqui implica que... Tá, vamos usar aqui... Só pensar aqui um pouquinho. Isso daqui significa que ou A é menor do que... Tipo... É menor do que como? É porque a gente tem que pensar na noção de módulo, né? Então, isso é como se a gente estivesse tirando o módulo. Então, se a gente tem aqui um valor que... Então, esse aqui é o nosso c quadrado sobre b quadrado. Tudo bem? E aqui é o nosso menos c quadrado b quadrado, que é o zero. O nosso alfa ao quadrado é um valor que está para cá. Então, o nosso alfa ao quadrado está para cá. Só que a gente também poderia ter algum valor, tipo... tá. Alfa poderia ser maior do que c sobre b. Tá, alfa maior do que c sobre b é bem trivial. Só que, tipo, esse caso aqui, por exemplo, menos 2, menos 1, se o alfa for negativo... Ah, não, mas o alfa não pode ser negativo, né, pessoal? Então, deixa. É isso. O alfa não pode ser negativo, então isso simplifica bastante as coisas. Eu posso extrair a raiz de todo mundo? Pode. Ah, isso Pode. facilita muito para quando for usar o alfa. Uhum. Então, alfa vai ser maior... Alfa vai ser maior do que c sobre b. Bem, aí você também pode assumir aqui, o c sobre b, obviamente, vai ser alguma coisa positiva, né? Porque se for negativo, meio que alfa já vai ser maior. Né? Então, você pode assumir esse cara como positivo. Mas também funciona você assumindo c sobre b negativo. Mas aí vamos supor que eu vou continuar. Eu tenho que c é menor do que alfa vezes b, certo? Tudo bem, então c menor do que alfa b. Certo. Aí eu já posso montar o vetor?
Tá, mas você vai montar com que valor? Porque isso aqui é uma desigualdade, você não tem um valor Eu para posso C. montar alfa menos 1 vezes B. Pode, sim. Então, você vai tomar o seguinte, né? Então, você vai tomar C igual a alfa menos 1 vezes B. Pronto. Agora, você vai montar o vetor V, que vai ser 0, B, e alfa menos 1, B. Isso, né, que você queria? Isso. Aí Tá. eu teria que tornar isso daí unitário. Como que a gente vai fazer isso? Vamos calcular a norma desse cara. Então, olha só, a norma de V. O que a gente está fazendo é, qual é o valor de B, que quando eu colocar aqui, ele vai normalizar esse cara. Então, a norma desse cara vai ser simplesmente B ao quadrado mais alfa menos 1 ao quadrado, B ao quadrado. Não vou abrir esse alfa ao quadrado, esse alfa menos 1 ao quadrado aqui. Vou deixar ele com o quadrado lá do mesmo jeito. Então, esse aqui vai ter que ser, vai ser B ao quadrado, 1 mais, deixa eu arrastar aqui para o lado, 1 mais alfa menos 1 ao quadrado. Isso aqui tem que ser 1, certo? A gente tem que escolher esse valor de B justamente para que essa norma seja 1, para que ele tenha comprimento unitário. Então, o que a gente vai fazer vai ser pegar tudo isso aqui e passar dividindo. Então, B vai ser simplesmente a raiz de 1 sobre 1 mais alfa menos 1 ao quadrado. E agora que a gente já encontrou o valor de B, tudo que a gente precisa fazer é pegar esse trambolho gigante aqui, feio pra caramba, substituir aqui e aqui. E quando você fizer isso, vai ficar uma parada feia? Demais. Mas tá correto. Aparentemente tá correto, né? Se vocês quiserem, joga lá no GeoGebra, faz igual o Antônio, brinca lá com os valores e vê se tá batendo. Se aquilo de fato é uma... Eu não sei, isso aqui vai ser, no caso, uma elipse, né? Ver se de fato é uma elipse. Tudo bem? Mas, basicamente, essa normalização é calcula o comprimento desse cara e escolhe B de modo que o comprimento seja 1. E o B é exatamente esse cara aqui, ó. Ele está dependendo do alfa. Para cada alfa que eu escolher, vai dar um valor de B diferente. Mas isso não importa muito. Joga o valor lá, sucesso. Ô, Felipe, lá em cima, nas outras, então a gente poderia, que nem quando a gente foi ver a hipérbole, a gente teve que 3 menos gama ao quadrado menor que 0, né? Se a gente fosse usar o alfa, seria a mesma coisa. A gente teria alfa ao quadrado menor que c quadrado sobre b quadrado. A gente teria alfa menor do que c sobre b. E aí a gente só usaria o c igual a alfa mais 1 vezes b. Poderia. Isso que vocês estão fazendo, poderia, tipo assim, talvez usar esse alfa menos 1, alfa mais 1, talvez não seja tão interessante, porque vai acabar aparecendo aqui, ó, alfa menos 1, alfa mais 1. Talvez, se fosse eu usaria 2 alfa, para um valor maior, talvez alfa sobre 2, para um valor menor. Mas também problema? funciona, tá? Não tem problema, funciona do mesmo beleza. jeito. E aí quando eu for fazer para parábola, eu igual a 0, eu chego que alfa igual a c sobre b. Isso. Não é que alfa vai ser C sobre B. Tipo, o C sobre B vai ter que ser igual a alfa, porque pensa que, na verdade, a equação não muda nada, mas é tipo assim, o que eu tô querendo dizer é que o alfa, você não tá variando o alfa até que ele atinja o valor de C sobre B. Você tá mudando o C e o B até que isso atinja o alfa, porque o alfa é tipo um valor fixado. Ficou claro? A equação é a mesma, não muda nada, mas tipo, é só a interpretação. Tudo bem? Tá, mas aí eu posso chamar o C de alfa vezes B. Poderia, pelo que vocês estão falando aí, poderia, tá? Não sei se é assim mesmo que vai ficar na final, tá? Tipo, na solução do problema mesmo, mas Não, pelo aí que vocês depois estão que eu achar comentando... isso, eu tenho que fazer o vetor unitário. Aí eu acho a resposta final. Ah, Isso. beleza. Aí esse vetor unitário, ele vai ser, de fato, você tem como normalizar ele, porque você vai ter... vai ser a mesma coisa do que a gente fez aqui, né? Só que ao invés de ter, sei lá, alfa menos 1, alfa mais 1, você vai ter alfa, por exemplo. Beleza. Sempre da parábola vai ter que ser mais simples, né? Porque é só uma igualdade, não tem nada de... Da parábola é sempre mais simples. Ah, beleza. Então, essa daí é a 5B? Isso. Posso deixar o vetor normalizado sem valores específicos, só explicitando a definição do vetor normalizado mesmo? Gabriela, você diz sem especificar o valor de B? É isso?
Se for, eu já adianto que não, porque teoricamente o B pode ser mais ou menos. Sim, sim, pode, Laís. Então tá bom. Obrigada. Nada, Gabriela. É porque o que acontece? O valor de B foi um valor que a gente criou para o problema, tá? Esse valor B não foi dado no enunciado. Ele foi um valor que a gente chamou lá para falar que o vetor V tem componentes A, B e C. Então, o que você precisaria fazer é, tá, esse valor foi um valor que a gente criou no começo do problema. Então, antes da gente finalizar o problema, a gente precisa voltar e tirar o valor de B das contas. Tudo bem? Sim, tranquilo então. Obrigada. Nada. Calma aí, Felipe, eu me confundi agora. Isso que ela falou aí vai interferir, então, nas nossas contas, não vai? Como assim? Esse negócio do sinal mais e menos no B. Ou não vai mudar em nada? É porque Porque a gente vai ter que tirar o B, né? Uhum. O que acontece? Ó, todos os cálculos que a gente está fazendo com gama ao quadrado. Ou seja, no final, o gama ele vai poder ser mais ou menos. E o gama ser positivo ou negativo significa que você vai ter, sei lá, C igual a mais ou menos alguma coisa vezes B. Tudo bem? Por que disso? A gente viu que se for C igual a raiz de 3B, a gente vai ter uma parábola em um dos ramos. Se for C igual a menos raiz de 3B, a gente vai ter ou a parábola no outro ramo, tipo na outra parte, na parte de baixo do cone. Só que, independente se você usa o valor positivo ou negativo, você encontra... Você encontra um, a mesma né? cone. Não vai mudar nada, só você posso escolher. só quer um. Então, aqui, ó, a gente tomou o B igual a 1 sobre raiz de 2, mas você também poderia tomar o B igual a menos 1 sobre raiz de 2. Vocês vão ver que o vetor vai continuar sendo normalizado, mas, tipo, você só vai encontrar que esse vetor aqui vai ficar menos 1 sobre raiz de 2, menos mais 1 sobre raiz de 2. Tudo bem? E como não vai mudar eu escolho, não vai mudar nada. Como ele tá. É o seguinte, ó, já estou falando. Existem infinitos vetores para cada uma das opções. Existe infinitos vetores V que para parábola. Existem infinitos vetores V para elipse. Existem infinitos vetores V para hipérbole. O que ele está pedindo é, me diga um. E você vai dizer qual que é esse vetor. Mas assim, existem infinitos. Tanto faz. Você pode considerar, tipo, o vetor que você quiser. Mas lembra, sempre a gente está buscando facilitar as contas. Então também não vai escolher sei lá, e ao quadrado sobre π. Tipo, isso só vai complicar as coisas. Tentem simplificar elas. Usem isso de você poder escolher qualquer um, de modo que simplifiquem para vocês. Simplifique para vocês. Tudo bem? Ô, Felipe. Oi. Só queria perguntar rapidinho. Se eu pegasse um vetor, tipo, vetor, sei lá, não pode ser o 1, 0, 0, né? Que já foi. 1, 0, 0 não. Mas se eu pegasse um outro vetor, podia dar, então... Calma, é que eu peguei um vetor aqui. É o 0 menos 1. Então, tipo, ele poderia dar... É que assim, eu queria supor um vetor e ver a equação final. Tipo, se eu pusesse um vetor 0 menos 1 e 1, aí eu faço o vetor normal dele, do plano, aí eu substituo os pontos do plano na equação. Que aí eu vou ter uma equação do plano sem nenhuma incógnita. Isso. Porque eu escolhi um vetor. Daí eu vou chegar numa equação lá no final, que dependendo de alfa, vai ser uma elipse ou uma hipérbole, né? Isso. Pensa o seguinte, como você escolheu o valor de V, esse plano, você fixou ele. Então, o plano que antes poderia girar, como o Antônio bem mostrou na animação, o plano que antes estava girando, quando você escolhe V, você fixa esse plano. Então, quando você fixa ele, o que você vai fazer é, tá bom, a intersecção vai ser ou uma elipse, ou uma parábola, ou uma hipérbole. Então, você está, tipo, fixando, você está pegando... tudo que a gente estava trabalhando agora era variando de várias maneiras. O que você está fazendo quando você atribui valores é fixando eles. Então, a intersecção, ela vai existir e vai ser única. Ou vai ser uma elipse, ou vai ser uma parábola, ou vai ser uma hipérbole. Você talvez poderia variar esse alfa, para que talvez, dependendo, você pode ter um alfa, que para esse plano, sei lá, o que você está fazendo é, muda o cone. Ó, para esse plano aqui, se eu mudar um pouquinho o cone, eu consigo ter uma parábola. Se eu mudar talvez um pouquinho o cone, eu consigo ter uma elipse. Se eu mudar talvez um pouquinho o cone, eu vou ter uma hipérbole. Mas o plano está fixo, tipo, o corte dele é fixo. Ou que você pode mudar o cone, tá? Ah, tá, agora entendi. Mas eu posso fazer isso, né? Tipo, pegar esse plano e falar assim, para tais valores de alfa vai dar uma elipse.
E esse vetor para tais valores de alfa vai dar Talvez um jeito que vocês poderiam roubar isso muito, mas, tipo, vejam, vocês poderão ver com um coleguinha ou pelo GeoGebra, tipo, planos que quando você... Planos que intercepta, sei lá, formando uma parábola, elipse e uma hipérbole. E vocês encontram qual que é o valor de V que vocês precisam colocar para gerar aquele plano, porque você já sabe que a intersecção vai dar uma elipse, uma parábola, uma hipérbole. E o que vocês fazem é, tipo, a engenharia reversa. Tudo bem? Ó, o que eu estou falando aqui é extremamente, tipo, não é muito correto do ponto de vista matemático. Vocês estão, tipo, usando artifícios... Não é que não é correto, mas, tipo, é porque vocês estão usando artifícios... Não roubava, vocês não estão roubando, mas, tipo, não sei se o professor vai aceitar isso, tudo bem? Meu professor não deixou. Então, já começa por aí. Então, tipo, você poderia meio que pegar e falar, para V igual a isso, vai dar uma parábola. E você mostra que, se V for isso, você faz o que a Vitória está falando. Fixei o valor de V. isso. Então, se a gente fixa o valor de V, a gente pega o plano e vê qual que vai ser a interseção. É que a minha professora deixou fazer isso, daí por isso que eu vim perguntar. Então, eu poderia fazer isso, né? Tipo, para esse vetor e esse alfa é elipse, para esse vetor e esse alfa é hipérbole. Isso. Se sua professora deixou, tudo bem. Mas, Sim. assim, eu não recomendo para os demais, tá? Se vocês quiserem fazer algo do tipo, conversa com a professora, ou com o professor de vocês. Tudo bem? Mas, assim, aí vocês vão... aí isso vai depender muito do professor que for corrigir, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Matematicamente é razoável. Como ele está pedindo só um valor, você pode, sei lá, testar vários e ver quais que dá, né? Sim. Mas, tipo sim. assim, logicamente não é tão eficaz, não é tão eficiente isso, tudo bem? Tá, falamos um bocado. E é assim que a gente faz o item B. Eu falei que o item B era um porradão. Dúvidas no item B? Ou a gente pode ir para o item C? Pode ir pro C. Eu tenho certeza que vão escolher a 5. Meu Deus. Assim que ela grita que vai ser escolhida sozinha. É o quê? Não, Porque assim escolhem uma para corrigir. Então, pessoal, uma discussão que tem rolado entre os pads é porque a gente ajuda a formular as listas, né? E uma discussão que tem rolado entre os pads é o seguinte, não discussão, né, mas um ponto que está sempre sendo levantado. Tentar fazer as 5 questões da lista mais ou menos com o mesmo nível de dificuldade, tudo bem? Eu entendo que talvez vocês possam ter achado essa questão 5 exorbitantemente mais difícil do que as outras, eu também achei. Toda lista sempre tem uma questão que é um pouco mais difícil que as outras. Mas o que a gente está tentando fazer é deixar as questões em um nível balanceado de dificuldade. Então, tipo assim, elas estão sempre mais ou menos, a média de dificuldade delas está parecida. Então, tipo assim, por que a gente está fazendo isso? Se a gente deixa uma questão muito fácil e uma questão muito difícil, vocês já notam de cara qual questão que não vai ser corrigida, entendeu? Se a gente deixa uma questão que é tipo, quanto que é, sei lá, calcule esse vetor aqui, sei lá, calcule um múltiplo desse vetor. Essa é uma questão extremamente fácil. Então, tipo assim, a gente já sabe que não tem muito certeza que não é essa. Quando é muito... Gastei meia página na 3 e 3 páginas na 5. Então, tipo, tem algumas questões que elas são mais trabalhosas que as outras, mas é só até a gente pegar o jeito da questão, tudo bem? Mas assim, essa questão 5, quando você pega o jeito, eu resolvi ela aqui, em uma página, tipo, tem aqui, é porque eu divido a folha ao meio, né, mas eu gastei uma metade aqui e meio. Então, tipo assim, quando você pega o jeito dela, as coisas saem um pouquinho mais naturais, tá? Tipo, não é também tão mais difícil, mas é porque vocês vão ter essa sacada. E se vocês não tiverem essa sacada espontaneamente, é aí que eu entro para tentar ajudar vocês. Para vocês irem guardando essas ferramentas na caixinha de ferramenta de vocês, tudo bem? Ferramentas é uma metáfora para saídas para problemas, tudo bem? Mas é isso. Então, basicamente, vocês vão ter o jeito para pegar as questões e vocês vão pegar esse jeito resolvendo muito exercício. Então, quando eu estava fazendo geometria analítica, eu resolvia todos os exercícios do Reginaldo, que era o livro. Tem questão que só aluno de doutorado consegue fazer. Sim, tem alguma... Então, aí que tá. Eu até comentei isso no grupo de pads hoje, né? É muito importante que os pads sugiram exercícios para o professor. Porque se os pads não sugerirem exercício,
eles vão acabar tirando os exercícios da mente deles. E normalmente esse pessoal, eles estão acostumados com exercício no nível muito maior do que o que a gente está acostumado. Então tem tipo assim, alguns professores que eles naturalmente eles já são mais os exercícios que eles pensam, tipo, os exercícios triviais dele serão um exercício muito difícil para a gente. E aí eles acabam desbalanceando um pouco a mão nas listas. Então é por isso que é muito importante que a gente sugira os exercícios. Porque a gente acaba pegando... Já tem só no primeiro semestre? Não, tem no segundo também, mas ninguém vai repetir aqui não. Não vai. Não vou deixar. E aí, basicamente, engenharia integral, mesmo tempo, matérias é impossível. Tipo assim, quem é da engenharia reprovar em cálculo 1 atrasa por alguns semestres aí o curso de vocês. Quem reprovar em cálculo 1, geometria analítica, vai ter que correr muito atrás para não atrasar mais o curso. Porque cálculo 1, quem reprovar em cálculo 1 não é querendo dar medo em vocês, mas é porque, tipo, cálculo 1 é a base da engenharia. Então, quem reprovar em cálculo 1 vai provavelmente atrasar pelo menos 6 meses na integralização de vocês. Ou vocês vão ter que correr muito atrás, porque basicamente todas as matérias têm pré-requisito de cálculo 1. Entendeu? Então, assim, cálculo 1 é muito... Essas matérias do começo, é muito importante vocês darem o gás. Porque quem reprovar nessas matérias do começo, principalmente cálculo 1, geometria analítica, sei lá, talvez física 1, essas 3 matérias aí, quem reprovar nelas vai atrasar um pouquinho, tá? Não é querendo dar medo em vocês, mas, tipo, tenham isso em mente. Que para colocar em fase de novo depois vai ser complicado, vocês vão ter que correr muito atrás. Mas no segundo é para quem pegou DP. Como assim? Pessoal, eu vou falar da grade de elétrica, que é o meu curso, né? O primeiro semestre é normalmente dado para... o primeiro semestre é geometria analítica, enquanto que no segundo semestre é álgebra linear. Quem reprovar em geometria analítica, o que eu espero que seja meia dúzia de gato pingado que não tem vindo à minha monitoria, tá? Então, quem reprovar em geometria analítica, esse pessoal não vai fazer álgebra linear no segundo semestre e provavelmente vai fazer álgebra linear no começo do segundo ano, no terceiro semestre, né? Normal. Então, ainda não fizemos a 5C, Samara. Calma, que a gente vai falar. A gente só está devagando um pouco para dar uma acalmada nos ânimos. Tudo bem? Então, assim, se eu não me engano, o pessoal da mecânica vê geometria analítica, talvez, eu acho que é no terceiro semestre, no segundo semestre. Não lembro se era no primeiro. Eles mal sabem o que aguardam. O quê? Mecânica? Mecânica é puxado. Eu tenho uns amigos da mecânica, mas, assim, não desejaria nem pro meu pior inimigo. Civil é igual elétrica. É GA no primeiro, álgebra no segundo. Tudo bem? O que é mais difícil? É porque o que acontece? Geometria analítica, álgebra linear não é um monstro, tá? Eu gostei muito de fazer álgebra linear. Eu achei um curso muito legal. É porque o problema de geometria analítica, como ele é dado no primeiro semestre, acaba que a gente fica muito cru na matemática. Tipo assim, a gente não viu muita coisa que é importante de demonstração, isso e aquilo. Estamos tendo já agora no primeiro semestre, Thiago? Primeiro. Então é no primeiro mesmo. É porque eu acho que vocês vão ter, Thiago, depois me corrija, talvez vocês tenham geometria analítica, ou álgebra linear, no terceiro semestre, e não no segundo. Eu acho, pelo menos. Agora é só um achismo, não tenho certeza. Eu tenho que ver também, assim. Mas depois olhem lá no GDE. Vocês já conhecem o GDE? Sim, eu já dei uma olhadinha lá, mas vou ter que ver melhor. O GDE é muito útil, ó, deixa eu abrir aqui para vocês, agora é só devagar Só com um uma pouquinho. dúvida aí, Felipe, você tá em que ano da engenharia elétrica? Tô começando o segundo ano, não começando, tô na metade do segundo ano da elétrica, eu entrei ano passado. Ó, vocês têm isso aqui, ó, esse árvore de integralização, tudo bem? Nessa árvore de integralização, isso aqui é muito útil, ele mostra quais são os cursos que as matérias que vocês ainda precisam cursar. E aí, à medida que você for terminando, você vai eliminando. Então, aqui, ó, quando você abre, ele mostra, ó, F229, que é a Física Experimental 2, é pré-requisito para EM524, que é Fenômenos de Transporte. Desculpa, ele tem o nome, mostra o que é pré-requisito. Aonde que eu entro nisso daí? GDE.
digite GDE no Google, aí ele vai mostrar Guardiões do Estado, mas não é isso, é esse GDE login aqui, aí você entra, bota seu RA e senha, tudo bem? Isso vai vir aqui, ó, também aqui tem planejador. Planejador, ó, uma tchutchuca para vocês que vão pegar segundo semestre agora. Tudo bem? Nele vocês, ó, aqui é a minha grade, né? Sei lá, quem tiver curiosidade, essa é a minha grade. O planejador, ele é muito, muito útil para vocês montarem a grade para o próximo semestre. Então, ó, no meu terceiro semestre eu vou ter... Ah, não, é esse que eu tô cursando, né? Então, no meu Você não quarto recomenda semestre... seguir a grade que eles dão? Oi? É que eles dão uma grade pra gente seguir também, além dessa, ou é a mesma? Então, na verdade, aqui, o que ele tá dando é qual que é a grade recomendada. Ah, Então, tá. tipo, por exemplo, física experimental, eu tava tentando fugir de fazer ela no EAD. Então, eu não fiz ela no segundo semestre porque eu tinha esperanças, ingênuo eu, de que a gente voltaria para o presencial no terceiro semestre. Não voltou. Então, para não atrasar, eu não fiz física experimental no segundo semestre, acabei puxando para o terceiro. Mas quando eu fiz isso, ó, notem que o que está em preto aqui são as matérias que eu estou fazendo no meu terceiro semestre. Algumas matérias são de fato do meu terceiro semestre e outra que é do segundo semestre. Então, tipo, aqui ele Felipe, mostra... Oi. Posso fazer? Eu posso puxar a matéria do semestre para frente no de trás ou não? Pode. Pode? Eu fiz, se eu não me engano, ó, química... Eu tenho... elétrica tem química experimental e química teórica. Essas matérias são normalmente do quarto semestre. Só que o terceiro e o quarto semestre de elétrica é uma pedrada. Tipo, tem muita matéria. Então, o que eu fiz? Como no segundo semestre eu não peguei física experimental, que era uma matéria do segundo semestre, eu acabei puxando química, que é matéria do quarto semestre. Tudo bem? Só que você só pode puxar a matéria da frente quando ela não tem algum pré-requisito que você ainda não tenha feito. Então, tipo, ó, é porque que ele não está mostrando porque eu já eliminei, mas vamos supor. Fenômenos de transporte. Ele tem pré-requisito física F229. Então, eu não poderia puxar fenômenos de transporte se eu ainda não tivesse feito F229. Mas olha só, tem aqui algumas matérias, por exemplo, sei lá, esse cara tem pré-requisito, é porque mais para frente quase todas as matérias têm pré-requisito. Ó, essa matéria aqui, ó, Fundamentos da Física Moderna, ela não tem pré-requisito. Ou seja, eu poderia puxar Fundamentos da Física Moderna já no segundo semestre, se eu quisesse, e tivesse crédito para isso. Só que aí que tá. Normalmente, as matérias, elas têm uma preferência. Tipo assim, quando você emite, ó, eu queria cursar tais matérias. O órgão, né, a coordenação dos cursos, que vai pegar e falar, ó, você vai fazer tal matéria e você não vai fazer. Normalmente, ela dá preferência para os alunos que estão em fase com o curso. Então, se tivesse que escolher, vamos supor que tem 50 vagas, e tivesse que escolher a 50ª vaga entre eu e um aluno que está no quarto semestre, o aluno que está no quarto semestre pegaria a matéria. Porque como eu estou puxando, estaria puxando essa matéria no meu segundo semestre, nesse exemplo hipotético, a preferência é sempre para quem está em fase com o curso e para quem é do curso. Então, se vocês forem ver aqui, ó, no planejador, tem algumas matérias, ó, é porque já fechou aqui, né? Mas tá, vamos ver se já tem aqui alguma aberta. Ó, tá vendo isso aqui, ó, viola reserva? Isso aqui tá falando o seguinte, essa disciplina tem reserva, tem prioridade, né, para os alunos que estão em fase com ela e para os alunos que são de tal curso. Então, se você às vezes não for para o curso daquela reserva, ou se você não tiver em fase, é provável que você não consiga, que eles não te aceitem, tudo bem? Então, por exemplo, quando eu puxei F229, eles não aceitaram o meu pedido a primeira vez. E aí depois ele abre para aquele pedido de... Você tem que conversar, tipo, eles emitem a primeira análise, né? Se você, sei lá, não foi aprovado para não foi chamado, né, para um curso que você estava precisando fazer, ou você queria fazer, você pode meio que, tipo, recorrer, né? Aí você pode mandar um e-mail para o coordenador do curso e pedir para ele te colocar no curso. Foi o que eu fiz. Não me aceitaram em Física 229. Por quê? Porque a matéria eu pedi para uma turma que já estava lotada de alunos que tinham preferência. Então eu acabei sendo tipo só excluído. E o que eu tive que fazer? Entrei, vi qual turma que estava vazia e pedi para ir para essa turma que estava vazia. Tanto que a turma que eu tô é uma turma do noturno. Tudo bem? O meu curso é integral e eu acabei indo para uma turma do noturno. Certo? Então, assim, o planejador, ele é muito, muito, muito útil no período ali, término de um semestre e início do próximo, que é quando vocês vão precisar se planejar, tá? Como que eu quero que seja o meu semestre?
E aí, para isso também é muito útil a árvore de integralização. Ô, Tudo bem? Felipe, Oi. É verdade aquele negócio que, tipo, se você tem um CR mais alto, você tem preferência na hora de fazer a matrícula? Tá, isso eu não tenho a menor ideia. Tudo bem? Eu vou te ser bem sincero. Por quê? Com a pandemia, tem agora a possibilidade de você excluir alguma matéria do cálculo do CR. Vamos supor que você acha que o seu rendimento naquela disciplina foi prejudicado pelo fato de estar sendo EAD, porque de fato pode acontecer. Então, às vezes tem matéria que cobra muita coisa, você às vezes não consegue fazer aquilo, você acha que seu rendimento foi prejudicado pelo fato de estar em EAD. E o que a coordenação de graduação fez? Ela liberou a opção de você eliminar uma matéria do cálculo do CR. Então, vamos supor que eu achei que aquela matéria, sei lá, que eu fiz uma matéria X e eu achei que aquela matéria eu tive um rendimento prejudicado por causa do EAD. Eu posso eliminar ela. Não, Denis. Vai todo mundo ir bem em GA, fé. Então, você pode eliminar essa matéria do cálculo do CR. Essa matéria continua no seu histórico, tá? Só fazer aqui um adendo. Existem alguns cursos que eles não dão uma nota final, eles dão conceito. Então, quando eu fiz cálculo 1, o professor não dava nota, ele dava conceito. Ou você estava aprovado ou você estava reprovado. O cara que passou com 5, que passou com 6 e que passou com 10, vai ter a mesma nota, né, o mesmo conceito no histórico. E essa nota que você tirou, nem sequer é passada para a DAC. Tudo bem? Então, premiar 211. 211 é cálculo 2. Não é necessário. Eu acho que é assim. Talvez seja algum erro, mas eu tenho quase certeza que é necessário, sim. Ô, Felipe, Oi. eu fui tentar fazer meu cadastro, tá falando pra colocar RA, login, senha, RE, o que é RE? Não é RA, não? Não, RE, digite a senha. Não, acho que é RA. Só se atualizou. Dá pra você redigitar a senha? RA. Pode ser. Eu acho que é RA. É para ser RA. Aí essa senha aqui é a mesma que vocês entram no Moodle, tá? Mas assim, o que eu tô falando? Pô, eu sou muito distraído. Tá falando sobre cálculo 2, se você precisar de MA141. Ah, tá. Quando você elimina uma matéria do cálculo do CR, essa matéria continua indo para o seu histórico. Ela só não está mais fazendo parte do CR. E o que acontece? Teve muita gente que acabou eliminando todas as matérias. Tem GA como pré-requisito, sim. Aí, ó, o Felipe mandou aí, e de fato, se não está aparecendo é porque aconteceu algum erro, tá? Algum probleminha. Mas, assim, aparentemente é para ter. Pré-requisito GA. E aí, já me perdi. Ah, tá. A matéria, ela continua no seu histórico, ela só não conta para o seu CR. Então, teve uma galera que acabou tirando todas as matérias do cálculo do CR. Do RU também, sim, dá para ver aqui, ó. Tem aqui, ó, acadêmico, ó, tem mapa do campus. Então, ó, para quem não conhece a Unicamp, e uma dica não, é tipo um fato interessante. A logo da Unicamp é um mapa do campus, ó. Não, mapas não. Ui, tô alongado aqui. Isso eu não sei se vocês já perceberam, acho que sim. Essa logo aqui da Unicamp é o mapa do campus aqui, ó. Da praça. Tudo bem? E aqui ele tem os desenhos. É bem legal. Ó, de cima dá pra... Aqui, ó. Essa imagem aqui dá pra ver bem. É aqui, ó, o centro aqui da Unicamp. Bem? É bem legal. Quando a gente voltar pro presencial, a gente marca um encontro lá. Bandejar, saudades. Foram 10 ótimos dias da minha vida que eu fiquei lá. Aqui, ó, tem também como avaliar o professor. Então, ó, quando vocês forem montar no planejador, ele tem, ó, a matéria, ele tem aqui, ó, essa matéria aqui, Fundamentos de Física Moderna, ela é com o professor Holmes. E o professor Holmes, ele tem 4 estrelas e meia. Ou seja, esse aqui é um professor brabo, né? Só que tem matérias, tipo, ó, aqui, ó, não, vou pegar aqui, ó. 3 estrelas, 3 e um pouquinho. Aqui, ó, 3 estrelas. Então, tipo assim, é importante, ó,
Aqui, ó, tem pessoa ó, de 2 estrelas, tá? Tipo, eu não tô querendo denegrir a pessoa, mas é a nota que ele tem no GDE. Então, sempre tomem também cuidado com a questão das estrelas dele. Então, tipo assim, no EAD, tal, ó, vou tentando acostumar vocês. É bem provável que o próximo semestre também seja EAD, tudo bem? Então, no EAD, pelo menos eu prefiro pegar, mesmo que seja matéria à noite, mas eu prefiro pegar matéria à noite com um professor bom, do que pegar matéria de dia com um professor ruim. Então, tipo assim, eu priorizava mais a qualidade do professor do que se é a matéria de dia, se é à tarde, se é à noite. E a gente vai poder escolher nossos professores, né? Sim, vocês vão poder escolher a turma. Então, às vezes, um professor dá aula para 2, 3 turmas. E como que isso daí funciona? Eu fico meio perdido nesses Paranauê. Na verdade, então, ó, o planejador tem professor com nota 1.6 no GDE. Então, assim, eu não vou cortar porque eu não estou denegando o professor, eu não estou falando mal, eu não estou falando se o professor é ruim ou não, tá? É a nota que todos os alunos da Unicamp dão para ele, a média das notas. Então, e para o professor também estar vendo essa gravação, tipo, tão específica, não, acho que não tem problema. Mas, já me perdi, bicho, eu sou foda. Tava falando tá. sobre ter aula à noite com o professor bom. Na verdade, eu estava falando também antes disso do planejador. O planejador não faz a matrícula, tudo bem? Primeira coisa, isso aqui é a coisa mais importante. O planejador não faz matrícula. O que vocês fizeram aqui não vale de nada para a DAC. Tipo, isso aqui é muito útil para vocês saberem se planejar. Isso aqui, ó, ele já mostra quantos créditos você vai fazer, qual que é o coeficiente de progressão, esse CP aqui é coeficiente de progressão. Ou seja, ao final do meu segundo semestre, eu completei já 29% do meu curso. 29? Não, acho que foi isso aqui ao final do terceiro semestre, né? Eu vou completar 29% do meu curso, em quantidade de créditos. Então, tipo aqui, ele mostra muita coisa importante. Mas isso daqui não faz matrícula, tudo bem? Para fazer matrícula, vocês vão ter que me em DAC, nem sei se eu lembro como faz matrícula direito. Ó, vocês entram no site da DAC, vem aqui em estudantes, e aqui, ó, tem aqui, ó, várias coisas importantes. Ó, aqui, ó, vai ser aqui, ó, provavelmente em serviços acadêmicos. Aí vocês vão clicar aqui em fazer matrícula. E quando vocês forem fazer matrícula, as únicas informações que eles vão pedir é o código do curso, que é esse F315, ME323, EA611 e a turma. Então, a turma U. U normalmente é de noturno, né? G e U são turmas noturnas. Então, G aqui, então F229, turma G, tudo bem? O que ele vai pedir é o código do curso e a turma que você deseja. E onde a gente tem que fazer isso? Acho que ainda não está aberto, mas se eu não me engano é aqui, ó, em serviços, aí acessa, aí ele vai ter... Se você demorar muito, tem perigo de, tipo, lotar a turma que você quer, algo do tipo assim. Então, aí que tá, o que acontece? Existe uma brincadeira por trás que é o seguinte, o sistema, né, de escolha de quem vai fazer tal curso é um sistema totalmente aleatório e imprevisível. Então, tipo assim, não tem nenhum sistema, porque, ó, já teve gente, isso aqui são relatos, não aconteceu comigo, mas já teve gente que estava em fase com o curso, estava na preferência, tipo, aquela matéria ia ser dada com o professor com preferência para aquele curso, tudo bem? E ele não aceitou. E tem gente que às vezes tem um CR muito alto também não é aceito. Tem gente que às vezes não é da preferência do curso, não está em fase com o curso, é uma optativa e pega o curso. Ou seja, isso é uma coisa muito, 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 muito aleatória, por assim dizer, tá? Pode ter alguém lá dentro dos institutos que vai falar, não é, mas a gente leva em conta essas 8 bilhões de variáveis aqui, tudo bem? Mas assim, a efeitos práticos, considerem como sendo aleatório. Então, assim, quando eu fui calouro, do meu primeiro para o segundo semestre, eu fiz a matrícula com, tipo assim, 5 minutos que tinha aberto da meia-noite, eu já tinha feito a matrícula. Porque eu já sabia exatamente quais eram os cursos que eu ia pegar e as turmas que eu ia pegar. E você não for aceito. Então, existem aí que tá também, Vitor. Você pode, quando você não é aceito em uma, você pode ser realocado em outra turma, do mesmo curso, mas em outra turma, ou você pode ser só negado do curso. Não sonegado de sonegar imposto, mas você pode ser negado do curso. Então, tipo assim, isso aconteceu já comigo.
As duas situações já aconteceu comigo. Eu pedi para entrar em um curso na turma A e eu não fui aceito. Ele só cancelou a minha matrícula, a minha solicitação, que foi o que aconteceu com o Física Experimental 2. E também já aconteceu comigo de eu pedir, sei lá, uma matéria com um professor X e ele me realocar para ter o curso com o professor Y. Então, vai depender. Mesmo estando em fase. Então, foi engraçado. A única vez que me tiraram da matrícula foi quando eu não estava em fase. Então, eu já não sei se tem alguma coisa a ver. Mas aí cancela a matrícula. Então, o que acontece? Você, tipo, perde a solicitação, mas você ainda pode... Lembra que eu falei que depois que eles liberam essa primeira análise, vocês têm um período ainda, sei lá, eu acho que é os 3 dias depois, vocês ainda podem meio que recorrer. E quando vocês vão recorrer, vocês poderiam, tipo, mandar e-mail para o coordenador do curso e pedir, professor, eu vi aqui, tem tal turma vazia, se puder me encaixar lá. Ou então você pode solicitar do mesmo jeito, porque nesse período de alteração de matrícula, que é o nome dado, tá? Então, você tem a realização da matrícula e a alteração da matrícula, que é esse período extra. Nesse período de alteração de matrícula, pode ser que algum aluno que foi aprovado acabou desistindo, por algum motivo. E se esse aluno acabou desistindo, pode ser que você venha a ser chamado. Dá para ver se você foi negado e depois arrumar isso? Dá para ver, sim. Depois eu vou mostrar para vocês, depois que parar a gravação, eu mostro o comprovante que sai depois que você termina, tá? Ele mostra, tipo, eu tenho organizado aqui. Depois eu mostro para não ficar registrado na gravação. Mais do que já ficou, né? Eu abri meu Onde que eu GDF. consigo ver o CR? O CR tá, depois eu mostro para vocês. Tudo bem? Vamos só terminar de gravar. Vamos terminar então aqui e eu mostro para vocês como que calcula o CR. Tudo bem? Beleza. Para vocês, a princípio, para vocês o CR vai dar, tipo, não vai ter nada no CR, tá? Então, para vocês, Júlia, então, já tô estendendo demais. Mas, a princípio, para vocês, se vocês entraram agora, não vai ter nada no CR. Não vai ter nada no CR porque vocês não terminaram nenhuma matéria, tá? O CR, ele só é atualizado no final de um semestre para o próximo. Então, entendi. tá. Ó, vamos terminar então aqui, depois a gente pode passar mais um tempinho conversando, mas vamos terminar então o item C para a Júlia poder jantar, porque ninguém merece, né, Júlia? 9 horas, falando de geometria analítica e Unicamp, não dá. Então, vamos lá, ó. Sendo π o plano dado no item anterior, determine se existe V para o qual a intersecção de C com o plano π sejam duas retas. Esse caso aqui é o que a gente chama de cônica degenerada, tudo bem? Um cone, né, ele pode ser partido por um plano, e essa interseção pode ser uma cônica não degenerada, que é o caso da parábola, elipse, hipérbole e até circunferência, ou ele pode dar uma cônica degenerada, que foi o caso, ó, esse item aqui é uma cônica degenerada. Eu estou pegando um cone e estou pegando a intersecção dele com um plano e está dando um único ponto, que é o vértice. É uma cônica degenerada. E a gente vai ver que essa interseção também pode ser uma reta ou duas retas. Como a gente quer que a intersecção de um cone com um plano seja um par de retas, ou seja, sejam duas retas, isso daqui vai ser uma cônica degenerada. E a cônica degenerada, ela tem uma característica interessante, ela sempre contém o vértice. Os três tipos de cônica degenerada, então aqui, ó, cônicas degeneradas. Se a gente ver as cônicas degeneradas, a gente vai ver que elas contêm os... Ó, a gente tem o ponto, que é quando é exatamente o caso do item A. A gente tem a reta, que é uma única reta, então notem que ele contém aqui o vértice do cone. E a gente tem um par de retas, que no caso aqui, ó, ele contém também o vértice. Ou seja, toda cônica degenerada contém o vértice do cone. Então, se a gente está querendo um plano que intersecta em duas retas, a gente sabe que essa interseção vai ser gerada a partir de vai ser uma cônica degenerada. E se isso vai ser uma cônica degenerada, a gente sabe que ele precisa conter o vértice do cone. E a gente sabe que esse vértice é a origem. Ou seja, o que isso quer dizer? Lembra que a gente calculou a normal do nosso plano π? Cadê? Aqui, ó, a gente calculou a normal do nosso plano π. E, na verdade, a gente calculou a equação do nosso plano π, que é essa equação bem aqui, ó.
menos C, Y menos 2, mais B, Z menos 1, igual a 0. A gente calculou esse cara aqui, essa equação. Esse plano π, ele precisa passar pela origem do nosso sistema, tudo bem? Então, olha só, vamos colocar esse plano passando pela origem, ou seja, a gente vai substituir o x, o y e o z por 0. Então, quando a gente pegar esse cara aqui, agora a gente está falando do item C, tudo bem? Então, quando a gente substituir, a gente vai ter o seguinte, ó, menos C, 0 menos 2, mais B, 0 menos 1, igual a 0. E a gente vai ter aqui o seguinte, ó, a gente vai ter, isso aqui vai ficar, então, 2C menos B igual a 0, ou seja, B igual a 2C. O que você fez aí, Felipe? Eu peguei o x, o y e o z, eu substituí por 0, 0, 0. Por quê? Eu sei que esse plano vai ter que conter o vértice, e o vértice tem coordenada 0, 0, 0. Então, se eu substituir as coordenadas do vértice na equação do plano, vai ter que me dar 0. Foi justamente só substituindo x, y e z por 0, 0, 0. Tudo bem? Isso é aquilo lá que você tinha falado bem no comecinho, lá que estava bem escrito na lista. Você sabe que tem que passar pelo ponto 0, 0, 0 por quê? Aquele negócio de cônica degenerada. Uhum. Isso. Como eu quero que a intersecção de um cone com um plano sejam duas retas, então essa cônica gerada vai ser o que a gente chama de cônica degenerada. E toda cônica degenerada contém o vértice. Tudo bem? Nem tudo que... então, toda cônica degenerada contém o vértice. Então, pode ser um ponto, que é quando a cônica só corta... É o caso do item A, né? A cônica está cortando só aqui no vértice. Pode ser uma reta, que é esse caso aqui, quando ele só toca aqui, tangencia, né, o cone. E pode ser um par de retas, que é quando você tem um cone, você, tipo, fatia ele. Você está tendo essa reta daqui e essa outra reta daqui. Tudo bem? Mas em todos esses casos, a gente vai ter contendo o vértice. A gente sempre vai conter o vértice. Então, como ele quer no item C, que a gente determine se existe um vetor V, para qual essa intersecção seja duas retas, ou seja, ele está querendo que esse plano π contenha o vértice e que a intersecção seja duas retas. Tudo bem? Então, como a gente sabe que o plano π precisa conter o vértice, a gente vai pegar a equação do plano π que a gente já calculou anteriormente, que é essa equação daqui, e a gente vai substituir o x, o y e o z por 0, 0, 0. Quando a gente faz isso, a gente chega nessa relação, 2c menos b igual a 0, então b tem que ser igual a 2c. A condição para que esse plano contenha a origem é justamente que b seja igual a 2c. Só que, o que acontece? Se a gente escreve o b igual a 2c, a gente vai ter o seguinte, menos c, agora a gente está escrevendo a equação do plano mesmo, tá? Só que b agora a gente vai escrever 2c. Z menos 1 igual a 0. Nota o seguinte, se o c for 0, significa que o c é 0 e o b também vai ser 0. Então, esse vetor normal aqui vai ser o vetor 0, 0, 0. Pera, o vetor normal ele não pode ser nulo. Então, o caso c igual a 0 não é um caso interessante para a gente. Então, vamos colocar o c diferente de 0. Por quê que a gente está falando isso? Se c for diferente de 0, eu vou dividir tudo por c. Porque vai sumir isso, e a gente vai ter o plano y. 2 mais 2, z menos 1. Nota o seguinte, esse plano aqui, ele não depende nem do b nem do c, porque a gente está, tipo, cancelando. Esse plano, ele tem a mesma equação, a equação dele é constante, né, para todo b e c, que satisfaz isso aqui. E além disso, e por que isso daqui faz sentido? Lembra que o Antônio antes tinha mostrado lá na animação, e o plano π era só um plano que ficava girando? O que acontece? Para aquele plano passar pela origem, quando ele passar pela origem, ele vai acabar cravando. E aquele plano, ele não vai existir, tipo, mais infinitos planos, só vai existir um. Porque quando ele passar pela origem, só existe um único plano que passa pela origem, todos os demais não passam. Então, tipo, o plano que estava girando antes, quando ele quando ele chegar na origem, ele vai travar. E aquele vai ser o plano de interesse.
Tudo bem? E por que que isso é importante? Não, é isso aqui. Por que que isso é importante? Se a gente pega... calma. Aquele plano é o plano... Pera, qual era o plano? Menos y menos 2, mais 2, z menos 1, igual a 0. Esse plano aqui, ó, ele é constante. Tipo, o único plano que contém aqui a origem é esse plano aqui. Independente, tipo, o vetor V, ele pode mudar, mas o único plano vai ser esse daqui. E nota o seguinte, o que eu estava comentando nesse caso aqui, ó, para esse valor de A gente não tem não tem como esse plano intersectar o cone de modo que gere duas retas, tudo bem? Porque o A, para o caso da lista aqui, o A, ele é fixo igual a raiz de 3. Só que para a lista de vocês, para a lista avaliativa, o A pode variar. Então, olha só o que acontece quando a gente varia o A. Eu vou tirar isso aqui. Felipe, se você fizer o vetor OP, vai dar certo? Esse P é o quê? É que ele pertence ao plano, né? Tipo, se você voltar lá, é que a equação do plano tem um ponto mais dois vetores, né? Aí ele deu esse ponto que pertence ao plano. Se você fizer esse vetor OP, vai dar certo. Mas como assim vai dar certo? Não OP. E o outro que pode chamar de F0, que é 0,2,1. Sim, mas... Tá, mas o que você quer? Que esse vetor seja o quê? Que ele seja o vetor V, para qual a intersecção seja duas retas. Tá. Já que ele vai ter inclinação, já que tipo, esse ponto pertence à reta horizontal que o Antônio tinha mostrado. E aí, porque o que acontece? Isso garante que esse plano vai passar pelo zero e vai passar aqui no ponto P, né? Mas isso não garante que... Ó, o que acontece? Eu queria que esse valor de A aqui variasse. Tá? Como que eu faço isso? Configurar, deixa eu ver. Vamos animar aqui, controle deslizante. Eu quero isso daqui. Onde que eu boto? Olha só. Esse A aqui, ele muda só o cone, né? Então, quando eu mudo aqui, eu estou deixando o cone mais magrinho ou mais gordinho. O nosso plano, só existe um único plano que é dado por essa forma aqui, e você escolhe o V, né? Só existe um único plano que passa pela origem. Que a gente já viu que o vértice do cone vai ser sempre a origem, vai ser sempre constante, vai ser na origem. Então tá, o que acontece? O que a gente precisa fazer existem valores de alfa em que esse plano não vai existir V de modo que a intersecção do plano com o cone seja um par de retas. Tudo bem? Isso vai existir valores de alfa para que isso não vai acontecer. Só que olha só, quando a gente vem diminuindo aqui, ó, o alfa, quanto menor é o valor de alfa, mais gordinho é o cone. E o que a gente vai fazer, ó, a gente vai começar, ó, a diminuir ele. E quando a gente passa por um certo limite, que aí vocês precisam ver qual que é esse limite, a intersecção do cone com o plano vai ser duas retas, que é justamente o que ele quer. Tudo bem? Então, quando que a gente vai ter duas retas e quando que a gente não vai ter duas retas? É simples. Aqui eu tratei o... cadê? Tá, o plano a gente já viu que vai ser sempre esse daqui, né? O plano é esse. E o que a gente vai fazer é simples. A gente vai isolar o Z aqui. A gente vai isolar o Z, e isso vai ser simplesmente... Talvez isolar o Y seja mais simples, tá? Vamos isolar o Y, porque se isolar o Z vai ficar com fração. Mas se a gente isolar o Y, a gente vai ter, então, Y menos 2 igual a 2Z menos 2 aqui, e que maravilha, cancela esse. Aí a gente tem simplesmente que y igual a 2z.
O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente sabe que todo y, né, Z passa vai ser dado... negativo. Oi? O Z vai passar negativo, não vai? Não, é porque teoricamente eu peguei esse cara aqui e passei para o outro lado, aí vai botar aqui um sinal de mais, tudo bem? Tá. E aí, basicamente, o que vai acontecer é, a gente vai pegar esse valor de y igual a 2z, e a gente vai substituir na equação da nossa quádrica, do nosso cone. Por quê? Quando a gente fizer isso, quando a gente substituir aqui, o que a gente está fazendo é exatamente calculando a intersecção do plano com o nosso cone. E o que a gente quer encontrar é, esse cara vai ter que dar exatamente duas retas. E como que a gente vai fazer isso? Vamos, então, aqui, o nosso cone, no caso, né, do exercício auxiliar, ele vai ser x ao quadrado mais 3y ao quadrado menos z ao quadrado igual a zero. Só que a gente já viu que o y é 2z, então isso vai ficar x ao quadrado mais 3 vezes 2z ao quadrado menos z ao quadrado igual a zero. X ao quadrado, aqui vai ficar 4 vezes 3, 12, então vai ficar 12 z ao quadrado menos z ao quadrado igual a zero. E nota o seguinte, vai ficar x ao quadrado mais 11 z ao quadrado é zero. Só que a gente já viu que esse caso aqui, só existe, né, a única possibilidade é que o x seja zero e o z seja zero. Tudo bem? Se o z é zero, o y, que é simplesmente 2z, vai ser 2 vezes zero, que é zero. Ou seja, para esse caso, a única intersecção do plano π com a cônica vai ser esse cara aqui. Só que, se a gente pega o caso com o alfa, vai ser x ao quadrado mais alfa ao quadrado, y menos z ao quadrado. Eu não vou resolver, mas eu vou mostrar que aqui vai aparecer o alfa e a gente vai ter que manipular, né, para ver quando que esse cara tem duas retas. Nota o seguinte, se a gente substituir o y por 2z, a gente vai chegar ao seguinte, ó, x ao quadrado mais 2z ao quadrado menos z ao quadrado igual a zero. Isso aqui vai ser simplesmente x ao quadrado mais 4 alfa ao quadrado z ao quadrado menos z ao quadrado. Isso aqui vai dar zero. E aí, aqui vocês precisam colocar, ó, esse cara aqui em evidência. Então, vai ter x ao quadrado. Coloquem o z ao quadrado em evidência. E aí vai ficar 4 alfa ao quadrado menos 1 igual a zero. E aí, nota o seguinte. Se esse cara aqui, 4 alfa ao quadrado menos 1, for positivo, a gente vai recair em alguma coisa desse tipo aqui. Ou seja, a única solução é quando x igual a y igual a z igual a zero. A única intersecção é o vértice. Se esse cara aqui, ó, 4, vocês não estão vendo o curso agora, quando esse cara aqui, ó, 4 alfa ao quadrado menos 1, for igual a zero, você vai ter só a reta x igual a zero. Então, você não vai estar tendo duas retas, você vai estar tendo uma única reta. Tudo bem? E esse cara aqui, quando ele for negativo, aí vocês vejam se isso vai dar duas retas. Tudo bem? Mas, a princípio, o que vocês vão ter que fazer é separar. Ó, se o alfa estiver nesse intervalo, existe uma única reta. Se o alfa estiver nesse intervalo, existem duas retas, e se o alfa estiver nesse intervalo, não existe nenhuma reta possível. Tudo bem? Então, o que ele está pedindo determine se existe V para o qual a intersecção de C com o plano sejam duas retas. Aí vocês vão falar, depende. Se o alfa estiver nesse intervalo, então existe V. Se o alfa estiver nesse outro intervalo, não existe V. É isso que vocês vão falar, tudo bem? Mas, essencialmente, o que vocês precisam para matar o exercício é se para o plano, para a intersecção do plano com o cone ser duas retas, ele precisa conter o vértice. Tudo bem? Porque isso são as cônicas degeneradas. Aí eu não preciso determinar V nem nada, só falo o intervalo de alfa. É que ele só fala, ó, determine se existe V. Então, ele está falando, ó, existe V? Aí você vai falar, sim, existe, não existe. Você não precisa falar, existe, vale tanto. Se você quiser, você pode colocar para deixar mais
Ô, Então, Felipe, mais complexo. eu Oi. ainda estou em dúvida como saber quantas retas eu vou ter para cada intervalo. Você falou no x igual a zero, eu só tenho uma, mas por quê? Eu só tenho uma. Por causa disso daqui, ó. Vamos pegar o x igual a zero, se eu não me engano, por x, para aquele, né, 4 alfa ao quadrado menos 1 dá zero, a gente precisa colocar 1 meio, que é isso daqui, ó. Esse plano, ele vai estar cortando, né? Ele vai estar pegando essa diagonal, não diagonal, né? Mas ele vai estar pegando, tipo, essa reta daqui e de baixo. Oi. Felipe, se você quiser, você pode ir em ferramentas, aí você... Não, no GeoGebra mesmo, aí você vai em ferramentas, vai aparecer você clica em interseção de duas, aí você seleciona, aí vai aparecer a interseção. Aí fica mais Aí. fácil de enxergar. O maluco é brabo, eu não sabia disso. Eu sou patinho com GeoGebra. Mas obrigado, pô. Eu não sabia disso. Mas, ó, notem que a interseção vai ser só a reta, né? Esse caso aqui é um caso limítrofe. Então, aqui, ó, vamos ver aqui as cônicas degeneradas. Se é um ponto só, nota que é aquele caso que a gente já viu. Se for uma reta, é justamente esse, né? Quando ele pega os dois, a mesma diagonal, né? Como se fosse o plano tangente aqui, né? Do cone. E aqui, ó, no par de retas, é quando, ó, cadê? Não, aqui, não, aqui. Passei por todas elas. Para esses caras aqui, ó, vixe, era para tanto também. Ó, nota que para esse valor aqui, ó, 0,3, ele tem duas retas. Ele tem essa reta e essa. Então, que era justamente... Quando o alfa for menor do que meio, ele terá duas retas. Eu já não sei, mas aí eu não sei porque eu não posso falar, né? Você não pode falar, mas... Fechou. Não, vocês estão falando. Eu estou mostrando a animação do GeoGebra. Ô, Felipe, quando eu falo esse que vai dar só uma reta, é quando 4 alfa ao quadrado menos 1 for igual a zero ou quando x for igual a zero? Quando esse 4 alfa for zero. Porque olha só, quando ele for zero, esse cara aqui, ó, esse z ao quadrado vai sumir. Certo. E aí vai sobrar só um x ao quadrado igual a zero. Então, o x ele precisa ser zero. Só que isso quer dizer que aqui essa reta, ela vai ter... A reta toda vai estar no plano... Vai estar no plano YZ, né? Porque você não tem nenhuma relação para o Z, mas você sabe que o Y é 2Z. Então, você sabe que essa reta está no plano, mas que é ainda uma reta, né? Nossa, fez sentido a outra parte também. Porque, que bom. Mas como explicar sem ser visualmente? Porque ali você me mostrou visualmente, mas tá, como que eu transcrevo isso? Eu não... Good question. Tá, como que você poderia transcrever isso? Ah, não, é porque se eu for para esse lado aí, vai ficar muito... Ó, não, cara, eu tô abrindo isso aqui toda hora, sem querer. Ó, se esse 4 alfa ao quadrado menos 1, se ele for negativo, então vamos supor que esse cara seja negativo. Então, se ele é negativo, eu posso escrever ele, ó, 4 alfa ao quadrado menos 1. Isso aqui é negativo, tudo bem? Então, vamos partir dessa premissa. Se isso aqui é negativo, a gente pode escrever ele da seguinte maneira, ó, menos 1. Eu vou escrever isso aqui como sendo um menos 1 φ, sei lá. E esse φ é um valor positivo. Tudo bem? Vocês já vão entender por quê. Na verdade, eu vou escrever ele como menos φ ao quadrado. Só para facilitar. Porque quando a gente escrever, a gente vai ter o seguinte, ó, x ao quadrado mais z ao quadrado. E no lugar disso aqui tudo, eu vou substituir por φ ao quadrado. Menos φ ao quadrado. Então, isso daqui vai ser x ao quadrado menos φ ao quadrado, z ao quadrado. Isso aqui igual a zero. E a gente vai passar isso para o outro lado. Então, a gente vai ter, ó, x ao quadrado igual a φ ao quadrado, z ao quadrado. E quando você extrair a raiz disso daqui, a gente vai ter x igual a mais ou menos φ z. Isso aqui é uma reta, isso aqui vai dar uma reta. Tudo bem? Tipo, isso aqui vai dar uma reta, e por que vão ser duas retas? Porque tem mais ou menos. Ô, Felipe, eu posso... como é negativo ali, tipo, na minha premissa, 4 alfa ao quadrado menos 1 é negativo, eu posso colocar o sinal de negativo para fora e escrever dentro 1 menos 4 alfa? Pode. Também não tem problema nenhum. Aí você vai analisar, né? Quando isso aqui for positivo, então vai ter duas retas, no caso, mas
Sim, pode também. Tá legal, obrigada. Certo? Ô Felipe, Oi, você pode olhar no GeoGebra rapidinho? claro. O que acontece se você colocar o A igual a... Tipo, esse A igual a 1.3? A interseção. Vai ser só um ponto. Para qualquer aqui, ó, se a gente aumenta, ó, o que a gente está fazendo é só deixando o cone mais fininho. Só que o que a gente precisa é deixar o cone gordinho o suficiente para que ele cruze ali no plano. Se ele for meio, vai ser uma reta, então ali é o que aparece, né? Se ele for meio, dá uma reta. Se ele for maior que meio, então tá dando um ponto. E se ele for menor que meio, dá 2 retas. É o que vocês estão concluindo. Eu concluí isso. Você não falou nada. Isso. Ô, Felipe, rapidinho. É aquela só parte do começo, que é só para eu falar da onde que eu tô tirando essas ideias. Eu sei que a cônica deverá ser uma cônica degenerada, porque a interseção C com o π deverá ser 2 retas. É isso? Isso. Então, aí, onde é que entra a parte do vértice? 0, 0, 0. Você pega e fala, como a cônica ela é degenerada, então o plano π também vai conter o vértice, porque toda cônica degenerada contém o vértice. E o vértice diz a origem. Na verdade, o vértice desse cone é a origem. Mas, tipo assim, em geral, o plano vai conter o vértice. Para esse caso, o vértice é a origem. Por isso que a gente substituiu lá o XYZ por 0, 0, 0, que é o valor da... Mas onde você viu que o vértice é a origem? Porque, olha só, o vértice... Na verdade, você poderia ter visto isso de diversas maneiras. É tipo... Não, aí eu consigo ver, mas tipo, no exercício da lista, onde é que eu vejo que ele é o vértice? Pelo item A. Se ele pega e fala, determina a intersecção de C com o plano XY, então esse plano XY é um ponto. Faz sentido. E então, aí eu entendi. Aí eu substituo no XYZ por 0, aí na equação do π, eu vou chegar a menos y menos 2, mais 2 vezes z menos 1 igual a 0. Aí você isola o y, aí eu substituo o y na equação do cone. Eu substituo o y que eu achei no π, no plano, pela equação do cone. E aí é onde eu chego em x² mais z² vezes 4α² menos 1. E aí eu já posso falar desse jeito, se 4α² menos 1 igual a 0, acontece uma coisa. Se 4α² menos 1 maior que 0, acontece outra coisa. Assim, você pode falar isso e, tipo, só justificar um pouco. Por que acontece isso? Por que tem 2 retas? Por que tem uma reta? Por que tem um ponto? Tipo, se o 4α² menos 1 for positivo, então você pega e explica, essa quantidade vai ser uma quantidade positiva, o coeficiente do x² também é positivo, e você está somando 2 termos ao quadrado. Então, a única possibilidade de dar zero é quando ambos forem zero. Então, x igual a y igual a z igual a zero. Ou seja, quando isso for positivo, a intersecção é só o ponto. Se esse cara for zero, então eu tenho só que x igual a zero, mas eu não tenho informação nem de y nem de z. Ou seja, eles podem variar livremente e aí você vai ter uma única reta, que é a reta y igual a 2z. E se esse cara for negativo, então, como ele é negativo, você pode escrever isso como, sei lá, sendo um menos φ² e aí você consegue ter 2 retas aí. Então, a minha justificativa poderia ser o que está aqui escrito, tipo, 4α² menos 1 igual a menos φ². Então, eu não entendi, porque deu uma travada no que você estava falando, eu só peguei a última parte, eu não entendi muito o que você disse. É porque, se esse cara for negativo, o que você pode fazer? Como esse cara é negativo, então a gente vai falar que ele é menos um número positivo. Se ele é negativo, se a gente pegou o simétrico dele, vai ser um número positivo. Então, esse número negativo, ele pode ser escrito como menos um φ². Φ, tanto faz esse φ. Tudo bem? A gente só é importante falar que esse φ é positivo. Então, quando a gente substituir, né, esse trambolho todo por menos φ² e passar para o outro lado, a gente vai ter simplesmente que x² é igual a φ² z². Só que quando a gente extrair a raiz dos dois lados, a gente tem que x é igual a mais ou menos φz. E esse mais ou menos é justamente o que faz com que você tenha 2 retas. Tudo bem? Porque você tem... O que é possível é que x seja igual a φz, e o que também é possível, x igual a menos φz. Porque quando você levar ao quadrado, esse mais e esse menos some.
Então, tipo, é importante que você coloque esse mais ou menos, porque é esse mais ou menos que faz com que você tenha duas retas e não só uma. Tudo bem? Entendi. Então aí, mas aí eu justifico porque são duas retas. Eu não justifico quando ele é igual a zero. Quando ele for igual a zero, eu vou ter só x igual a zero. Então, o que você pode falar? Se ele não intersecta em duas retas, então para você, tipo, você não precisa falar que a intersecção dele vai ser um ponto ou uma reta. Tipo, você só fala, a intersecção não são duas retas. Tudo bem? Você está interessado só no caso em que a intersecção são duas retas. Então, ou é ou não é. Se for, você fala, aqui deu bom. Para esses valores de alfa, deu bom. Se para esses valores de alfa deu bom, para todos os demais valores, vai dar ruim. É tipo, ou dá bom ou dá ruim. Se para esse conjunto aqui deu bom, todos os valores que estão fora desse conjunto vão dar ruim. Tudo bem? Saquei. Aí depois eu falando que se 4 alfa ao quadrado menos 1 menor que zero, eu terei duas retas, aí eu mostro lá minha justificativa. Aí eu posso falar que, portanto, conclui-se que existe V para o qual a interseção de C com o plano π sejam duas retas. Sim. Aí você só Beleza. fala, existe. Eu estou concluindo, né? Você pega e fala, então, daí conclui-se que existe V para esses valores de alfa. Para aqueles valores de alfa não existem, mas para esses existe V. Tudo bem? É só esse cuidado que vocês têm que tomar. Porque nesse item C aqui, da lista modificada, não fica tão claro isso de que para alguns valores de alfa, existe. Porque o que a gente está fazendo quando a gente mexe alfa, a gente está deixando gordinho. E a gente já viu que esse plano aqui, ele é constante. Ele vai ter sempre essa inclinação. Então, o que a gente faz vamos mexer esse alfa até que a intersecção seja duas retas. E depois, vai ser sempre duas retas. Mesmo para o caso limítrofe, quando o alfa é zero. Pessoal, e muito importante, uma coisa que eu deixei passar. Esse item aqui vai ser um ponto para quando o alfa não é zero, tudo bem? Vejam depois qual que vai ser a intersecção quando o alfa for zero. Vocês vão ver que a intersecção vai ser diferente de ponto. Mas o alfa ele não pode ser zero, né? Pode, porque ele fala, tá vendo esse aqui, esse R+, esse mais aqui, até onde eu me lembro, ele quer dizer que são os valores não negativos, tudo bem? Isso aqui não quer dizer que seja maior do que zero, quer dizer não negativos. Deixa eu ver aqui. Então é melhor eu deixar claro na minha resolução que é para todo o alfa diferente de zero. Eu não quero real, não. Eu acho que... não vou ver. Mas... então, vocês precisam colocar uma análise aí em especial para o alfa igual a zero. Tá? Mas vejam esse com o professor de vocês, ou então vejam em livros, mas eu acho que isso aqui quer dizer que é não negativos, ou seja, você vai excluir todos os números negativos, mas ainda pode conter o zero. E aí, nota que quando a gente contém... Pera, mas ele fala cone? Considera o cone C de equação, eu não sei se isso aqui vai ser um cone. Né? Oi? Teve uma outra monitoria que falaram isso mesmo, que quando o alfa era igual a zero ia dar outra interseção. Então, o alfa igual a zero, vocês têm que fazer uma análise à parte aí, tá bom, pessoal? E aí, o alfa igual a zero é uma análise à parte, eu acho que para os três itens aqui. Porque se o alfa é igual a zero, no item B aqui, a gente já sabe, né, que não vai ter parábola, nem hipérbole, nem elipse. Eu tô chutando, eu acho que não vai ter, não. Mas aí eu coloco como zero o alfa podendo ser zero ou não? Eu acho que o alfa aqui pode ser zero. Cadê? O alfa aqui eu acho que ele pode ser zero. Bem, eu tenho quase certeza que ele pode ser zero. Então, se ele for zero, vocês têm que... Simples. Oi? A questão não é tão simples. Tipo, se fosse diferente de zero, a gente falava que é o ponto lá. E aí, se ele sendo igual a zero, eu tenho que achar qual é a interseção. Mas a interseção também não vai ser tão difícil, não. E aí dá pra olhar no GeoGebra também, né? Dá aqui, ó. O que vocês acham que vai ser? Deixa eu desabilitar isso aqui. Não tenho a mínima ideia. Não, quero desabilitar. Isso. Aí, ó, você tem esse cara, qual que vai ser a intersecção com esse plano cinza aí? O que vocês acham que vai ser? Poxa, uma reta. Exatamente. A intersecção vai ser uma reta, vai ser um dos eixos, né? Ô, Felipe. Oi. A reta x igual a zero. A Laís ainda falou, tipo, quando o alfa é igual a zero, não é cone.
Então, é isso. Eu não tenho certeza, tá? Se com alfa igual a zero isso não vai ser um cone. Eu só não Mas tenho tá ali. certeza. Tipo, isso fica um pouquinho na sutileza da definição do que é um cone. É porque ali quando você colocou eram dois planos cruzados. Não, tudo bem. É porque, assim, cilindro, por exemplo. Cilindro faz... Cilindro, para mim, é uma coisa fechada. Tipo, isso aqui não é um cilindro, mas é aproximadamente um cilindro. Só que você pode ter um cilindro parabólico. E esse cilindro parabólico, ele não é uma coisa fechada. Ele é tipo só uma superfície, você sobe ele. Entendeu? Então, tipo assim, não necessariamente. É porque quando a gente está fazendo essas definições dessas superfícies, as coisas não são. Você pode ter algumas sutilezas aqui e ali, tudo bem? Mas assim, eu não sei se esses planos cruzados, se eles se encaixam na definição de um cone. Porque o cone é tipo toda a superfície que satisfaz isso daqui. Eu não sei se isso daqui que tem que satisfazer, se os dois planos satisfazem, tudo bem? Mas assim, se talvez se o alfa igual a zero aí não entrar no caso, aí tudo bem, aí vocês podem só ignorar tudo com alfa igual a zero. Mas se não, façam pelo menos um comentário. Ou então certifiquem de que esse R mais aqui está falando dos reais positivos, né? Mas eu tenho a impressão, eu lembro pelo menos que isso aqui é não negativo. Né? Deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui, ó. R mais, o conjunto dos reais não negativos. Isso é somente os números positivos. Não, mas aqui a definição dele também não é muito precisa. Porque se o número não é negativo, ele não necessariamente. Se o número não é negativo, não necessariamente ele é positivo, ele ainda pode ser zero. Zero não é nem positivo nem negativo. Mas olha só. Não, acho que essa definição dele aqui. Ah, tá aqui, ó. Conjunto dos reais positivos não nulos, né? Não sei se essa definição dele aqui tá tão precisa assim, mas tudo bem. Tipo, faltou também aqui o Chaves, né? Mas eu acho que inclui de fato o zero. Então vocês puderam fazer uma análise separada para o alfa igual a zero. Mas, de novo, o que vocês precisavam entender é isso. Alguma dúvida, pessoal? Acho que não, Felipe. Valeu, mano. De verdade. É nóis. Eu vou encerrar aqui a gravação.